Olá a todos, sejam muito bem-vindos a esta Super Talk sobre pensamento computacional no primeiro ciclo. O meu nome é Célia Mestre e sou autora do projeto Super Miúdos de Matemática. Nesta Super Talk começarei por falar do pensamento computacional como capacidade matemática transversal das aprendizagens essenciais de Matemática 2021. Em seguida, apresentarei alguns exemplos de como usamos as práticas de pensamento computacional na nossa vida cotidiana. E por último, irei apresentar duas tarefas muito simples de aplicar, mas com grandes potencialidades para desenvolver o pensamento computacional dos nossos alunos em diferentes anos do primeiro ciclo. Vamos então perceber muito brevemente como podemos compreender o conceito de pensamento computacional tal como ele é apresentado nas novas AES. Podemos usar esta definição de Janet Wink quando refere que o pensamento computacional envolve processos de pensamento importantes para a formulação e resolução de problemas. Esta é considerada uma capacidade fundamental a ser desenvolvida por qualquer aluno, acrescendo a outras que já consideramos essenciais, como o domínio da leitura, da escrita e da aritmética. É, acima de tudo, uma forma de pensamento que os humanos usam, não os computadores. Importa, por último, salientar que o pensamento computacional é um processo de pensamento independente, portanto, da tecnologia. Neste esquema já bastante conhecido por todos nós, são apresentados todos os conteúdos de aprendizagem de acordo com as novas AES. E encontramos o pensamento computacional como uma das 6 capacidades matemáticas transversais. Neste sentido, e para responder à questão para que aprender matemática no século XXI, surge então como objetivo de aprendizagem para todos os alunos que estes devem desenvolver e mobilizar o pensamento computacional. Referem-se ainda às práticas de pensamento computacional e como estas são imprescindíveis na atividade matemática que dotam os alunos de ferramentas que lhes permitem resolver problemas, em especial aqueles relacionados com programação. Nestas tabelas de operacionalização, também conhecidas por todos nós, podemos observar essas práticas: a abstração, a decomposição, o reconhecimento de padrões, a algoritmia e a depuração. Cada uma destas práticas surge com objetivos de aprendizagem próprios. Estas 5 práticas também são chamadas de pedras angulares do pensamento computacional. E uma tarefa pode permitir trabalhar e desenvolver todas estas 5 práticas ou apenas algumas. Naturalmente, quanto mais práticas a tarefa permitir trabalhar, mais rica ela será. Vamos agora observar exemplos muito práticos do nosso dia-a-dia, onde aplicamos estas práticas de pensamento computacional na resolução de problemas do nosso cotidiano. Vamos então começar pela prática da decomposição. Nós podemos decompor um grande problema em problemas ou etapas menores, de modo a que seja mais fácil resolver esse problema maior. Podemos pensar, por exemplo, quando vamos às compras. Quando vamos às compras e precisamos fazer, de facto, uma grande quantidade de compras. Podemos ir a um grande supermercado e fazer, por exemplo, as compras para o mês, imaginem. Então, provavelmente começamos por fazer a lista. Quando estamos no supermercado, escolhemos os corredores que têm os produtos que nós precisamos. Provavelmente a lista até já foi feita de acordo com esses corredores e vamos encontrando os produtos que estão disponíveis. Provavelmente pensamos em deixar os frescos e os congelados para o fim das compras. Nas prateleiras vamos escolhendo os produtos. Em seguida, vamos para o pagamento, ensacamos, regressamos das compras, arrumamo-las. Todo este grande problema de fazer as compras do mês é assim dividido em etapas menores. E agora no que respeita à prática do reconhecimento de padrões. De facto, nós usamos padrões para compreender o mundo desde muito cedo. Para aprender a falar, aprender a andar, a relacionar-se com os outros, apreendemos e reproduzimos padrões. Também é através dos padrões que nós reconhecemos os objetos e os categorizamos. A semelhança entre as árvores permite-me identificar uma árvore, mesmo que eu não saiba, não reconheça exatamente aquela espécie em específico. As redes sociais reconhecem padrões no nosso comportamento. O nosso telemóvel avisa-nos se está a trânsito ou não quando vamos fazer aquele trajeto habitual daquele dia da semana, mesmo que nós não tenhamos feito essa pesquisa.
Usamos a abstração também quando fazemos sobressair as características gerais e filtrar os detalhes daquilo que precisamos ou daquilo que não precisamos. Por exemplo, sabemos que todos os gatos são diferentes, mas se nós quisermos desenhar um gato qualquer, não precisamos de atender às características específicas, basta-nos atender às características mais gerais. O pensamento algorítmico também faz parte das variadas atividades do nosso dia-a-dia. Por exemplo, quando queremos fazer uma receita ou quando queremos colocar a roupa ou a louça na máquina, seguimos um conjunto de procedimentos. Muitos destes procedimentos, destas instruções que muitas vezes damos a nós próprios, estão já automatizadas, como por exemplo quando conduzimos. A prática da depuração permite-nos corrigir erros e usamos-las também diversas vezes nas nossas atividades cotidianas. Por exemplo, se nos esquecermos do local onde deixámos o carro estacionado num grande parque de estacionamento. Começamos por rever o trajeto que fizemos mentalmente, por que porta entramos, por que porta saímos, de modo a voltar a encontrar o tal fio à meada. Mas a depuração também diz respeito ao otimizar soluções. Se, por exemplo, fazemos um trajeto regularmente, podemos descobrir um novo trajeto mais eficaz, com menos trânsito, mais calmo, para chegar exatamente ao mesmo lugar. Percebemos assim que muitas situações do cotidiano usamos já as práticas de pensamento computacional. Mas e nas tarefas matemáticas? Como podemos identificar estas práticas? Vamos então agora apresentar uma tarefa que permite desenvolver algumas das práticas de pensamento computacional que já falámos. A tarefa é o gato da Joana. A tarefa do gato da Joana, como outras bastante interessantes, que permitem desenvolver o pensamento computacional de alunos no primeiro ciclo, encontram-se neste e-book, da autoria das colegas Renata Carvalho, Rui Crespadeiro e Neusa Branco, que está de acesso livre na página da Associação de Professores de Matemática. Este e-book compila um conjunto de tarefas desenvolvidas no âmbito do projeto Matematique, do qual também tive o privilégio de participar. Vamos então ver agora a tarefa O Gato da Joana. Esta tarefa apresenta uma situação em que se diz que a Joana gosta muito de construir figuras usando os blocos padrão e desafia os seus colegas a construir a figura que se apresenta com o contorno à direita. Pede-se que se construa de diferentes formas aquela figura, ou seja, usando os blocos padrão, os alunos têm de compor a figura do gato de diferentes formas. Depois disso, numa segunda parte da tarefa, pede-se aos alunos que identifiquem a figura com o menor número de peças possível. A seguir, pede-se que identifiquem a figura com o maior número de peças possível. Na terceira questão, pede-se que mostrem as relações entre as peças que usaram. A última questão pode ser explorada a partir do terceiro ano de escolaridade. Pergunta se usaram todas as peças dos blocos padrão e pede que justifiquem a resposta que deram. Embora esta tarefa possa ser feita usando as peças físicas dos blocos padrão, ela também pode, e até em complemento, ser trabalhada com recurso aos blocos padrão digitais. Vamos usar esta aplicação para mostrar como podemos resolver esta tarefa. Então, deslizando e rodando as peças, podemos compor o gato. Uma das características que se destacam do contorno do gato, quando observamos, são as suas orelhas, cuja semelhança reconhecemos logo com os triângulos verdes dos blocos padrão. Podemos então começar por aí a nossa construção. Também podemos reconhecer a semelhança entre o trapézio e a base da construção. E em seguida podemos completar o que falta da figura usando outras peças. Ao serem pedidas outras construções, começamos a apreender a relação entre as peças e a substituí-las. Reconhecemos que com 2 trapézios formamos o hexágono e ainda com 3 losangos azuis compomos o hexágono também. De igual modo, conseguimos perceber que o triângulo verde vai compor todas as peças. Com 6 triângulos verdes conseguimos compor o hexágono. Assim, quando nos é pedida a construção com o maior número de peças, facilmente percebemos que essa construção terá de ser feita com o triângulo verde, peça de menor área dentro daquelas que usamos, e que o gato vai ter, no total, 19 triângulos. De igual modo, quando é pedida a construção com o menor número de peças, usamos as peças com maior área. Esta é uma das soluções possíveis e a construção com o menor número de peças terá então 6 peças. Ao analisarmos as práticas de pensamento computacional que estão a ser trabalhadas com esta tarefa, podemos observar que usamos a abstração
quando selecionamos as peças por onde começamos a construção, seja o trapézio na base, seja os triângulos verdes nas orelhas. Também quando nos é pedido a figura com o menor número de peças, selecionamos as peças com maior área e vice-versa. Já a decomposição usamos-la quando compomos a figura em partes e identificamos as peças a usar. O reconhecimento de padrões usamos quando estabelecemos as relações entre as peças. Reconhecemos, por exemplo, que o triângulo verde é a peça que compõe todas as outras. Também usamos o reconhecimento de padrões quando recordamos as estratégias que usamos para completar puzzles, por exemplo, ou quando trabalhamos com o Tangram. A prática da depuração é muito usada nesta tarefa, especialmente quando percebemos que temos figuras repetidas, trabalhando então a congruência de figuras. E ainda quando contamos e comparamos o número de peças em cada construção. Esta tarefa já foi aplicada em várias salas de aula do primeiro ciclo de diferentes anos de escolaridade, desde o primeiro ao quarto ano. Mas quero agora mostrar-vos o trabalho que foi feito com uma turma de segundo ano. Nesta turma, os alunos conseguiram escolher com facilidade as peças por onde iniciavam a construção e conseguiram construir diferentes composições do gato. No modelo em papel, contornaram as peças que usaram, permitindo comparar as diferentes construções que faziam. Reconheceram a relação entre as peças e reconheceram, de facto, que o triângulo era a peça que compunha todas as outras. Reconheceram ainda que quanto maior a área das peças, menor o número de peças que precisariam e vice-versa. Na turma do terceiro ano, onde esta tarefa foi aplicada, ela foi de uma forma um pouco diferente. Inicialmente, os alunos não tinham o desenho do contorno em papel e a figura do gato foi apenas projetada. Ora, isto acresce em termos de capacidade de abstração e de capacidades de visualização. Há aqui uma maior dificuldade, mais adequada ao terceiro ano. Posteriormente, os alunos confirmaram as construções que tinham feito com o contorno em papel. Fizeram diferentes construções e identificaram semelhanças e diferenças. Nesta turma foi muito interessante a forma como representaram as relações entre as peças, usando o conceito de fração. Também relacionaram áreas, aumentando e diminuindo o número de peças para obter novas composições. Reconheceram intuitivamente a noção de ângulo para justificar o porquê do losango bege e do quadrado não serem usados na composição do gato. Portanto, esta tarefa permitiu de facto mobilizar as práticas de abstração, de composição, reconhecimento de padrões e depuração. E conseguiu ainda trabalhar conceitos relacionados com a composição e de composição de figuras planas, a noção da área, o conceito de fração e a noção intuitiva de ângulo, revelando ser uma tarefa bastante rica e permitir aqui esta abordagem conjunta entre a capacidade matemática transversal de pensamento computacional e os tópicos de geometria e medida. Vamos agora ver uma nova tarefa, a tarefa Adivinha o Número, tarefa esta mais centrada nos números, como o próprio nome indica. Esta tarefa pode ser trabalhada a pares. Um dos alunos pensa no número de 0 a 7 e o outro elemento coloca questões, mas estas questões apenas podem ter como respostas sim ou não. E este elemento deve tentar adivinhar o número que o colega pensou com o menor número de perguntas possível. As perguntas e as respostas devem ser todas registadas. Vamos imaginar que eu penso no número e que o meu colega pergunta se o número é par. Ao fazer isso, se a resposta for sim, temos as 4 hipóteses acima e se a resposta for não, as 4 respostas abaixo. Ou seja, com esta pergunta, reduz para metade as hipóteses de resposta. Supondo que a resposta é sim, pode perguntar se o número é maior ou igual a 4. Se for maior ou igual a 4, as hipóteses estão representadas a verde. Caso contrário, serão aquelas que estão a vermelho. Mais uma vez, reduz para metade as hipóteses. Como a resposta é sim, temos então que as hipóteses só poderão ser 4 ou 6. Posto isto, poderá perguntar se é 6, por exemplo. Se a resposta for sim, está encontrado o número. E se a resposta for não, também está naturalmente encontrado. Ora, a resposta foi não. Encontramos então o número 4. Este processo permitiu que com apenas 3 perguntas se adivinhasse o número em que se tinha pensado. O processo permitiu sempre, a cada pergunta, anular metade das hipóteses. Podemos ainda fazer jogos como este, ampliando o conjunto numérico. Neste caso, podemos propor com números de 1 a 100. Usando também o método das metades, podemos facilmente encontrar a resposta. Por exemplo, perguntar se o número é maior ou igual a 50,
Se não é, se é maior ou igual a 25 e assim sucessivamente, anulando sempre metade das hipóteses de resposta e conseguindo com 7 perguntas adivinhar o número. Caros colegas, muito obrigada pela vossa atenção. Espero que vos tenha sido útil e até uma próxima oportunidade. Lei Educação, um ponto de encontro.